sabe, a gente sabe que foi muita coisa. A gente sabe que foi muita coisa fermentada, isso é fato, a gente sabe disso já, mas a gente sabe que tem muita coisa aqui que é verdade. Eu acredito assim, por mais que o pai permitiu, porque tudo é com a permissão do pai, né? O pai permitiu, até para se cumprir um aviso de Alcha, né? Ele falou: ai daqueles que acrescentar ou tirar um tio, né? Ou uma vírgula, faz escritura, né? Então isso tinha que cumprir. E Alcha, ele deixou esse deixa aí nos seus ensinamentos. Então, Pai de Alcha, irmã Patrícia. Então, mediante o que aconteceu em toda a história, com a permissão do pai, porque a escritura diz que é tudo com a permissão dele, não cai uma folha de uma árvore sem a qual o pai não permita que caia. Então, alteraram as escrituras. Sim, alteraram. Mas quem permitiu isso? O pai. O pai até permitiu. Porque se você pegar, a escritura vai dizer que o reino de Al é como um homem que saiu a procurar uma pérola. E aí, encontrando, aguardou num lugar muito secreto, para que ninguém tomasse dele. Então tem que haver essa procura mesmo. Não é o que acontece na nossa atualidade. Você quer uma coisa, você vai lá no shopping e você compra. Você vai lá na loja, compra. Está tudo fácil. Você liga a televisão, está lá uma matéria, uma reportagem. Não, mas não é isso. O reino não é assim. O reino é diferente. Lembre-se que o reino, quando a gente fala de reino espiritual, a gente fala numa esfera superior, a gente fala numa esfera sobrenatural. É por isso que quando a gente vai falar das escrituras, vai cuidar daqui das escrituras, a gente tem que ter um cuidado. Pedir o pai, pai, me ajuda aí. Me dá sensibilidade, abre os meus olhos, ilumine aí o que eu preciso ver, o que eu preciso enxergar, no que está escrito aí. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, não é a gente chegar aí e sair falando o que dá na telha. Então o reino, quando a gente vai tratar de coisa do reino, a gente está falando de coisa tremenda. A gente está numa busca. Segundo os cientistas, os pesquisadores, os estudiosos, o mar, o oceano é algo fantástico, é algo que os homens, mediante toda a tecnologia da atualidade, eles não conseguem descobrir tudo que está lá nas profundidades. Não dá para a gente fazer um paralelo, né? Não comparando muito, mas dá para fazer um paralelo, que o reino do Pai é infinito, é algo que a gente não tem dimensão mediante a nossa capacidade de raciocínio. A gente não tem. Mas a Escritura vai dizer que aquele que procura, ele acaba achando. Não acaba ou não acaba? Então nós sabemos que muita coisa aí foi alterada, mas tudo com a permissão do nosso Pai, não é isso? Então hoje os irmãos aí pegam uma caneta aí, um papel que a gente vai mostrar mais um pouco de fermento aqui nas Escrituras aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouco aqui das coisas, na verdade, que foram muito alteradas e faz todo um sentido hoje. Talvez na vida de tantas e tantas pessoas, por não alcançar esse entendimento ainda, entendeu? Então é bom anotar, irmãos. A gente ontem fez uma reunião lá presencial. Toda quarta-feira a gente tem um grupo de irmãos que a gente se reúne presencial. E, infelizmente, nem todos os irmãos têm esse mesmo, né, tem essa mesma oportunidade que nós temos aqui. Até porque os irmãos já sabem, eu fui do sistema há muitos anos. Então a gente tem um espaço lá e a gente tem um grupinho de irmãos que a gente já foram alcançados pelos nomes verdadeiros e a gente se reúne às quarta-feiras para a gente estar fazendo uma hora de bate-papo, igual aqui. Aqui é até mais, né? Aqui a gente faz uma live de 2 horas aí. Mas lá é uma horinha só de reunião. E também a mesma coisa aí. É palavra, né? A gente estuda um pouco lá e tem
aquela oportunidade de estar um pertinho do outro, se abraçar, se confraternizar e etc. Então, a gente vem aqui para a live para também ter esse momento, para a gente dar oportunidade para nós mesmos de termos esse momento. Porque o que eu vou falar aqui, você vai ver que tem muito sentido, porque essas lives elas têm que prevalecer muitas das vezes. Dentro daquilo que eu falei para os irmãos na última live. A nossa live não é uma live de debate, não é uma live para discutir nada, é uma live de comunhão e de buscarmos com humildade uma compreensão maior, melhor do que a Escritura assim nos anuncia. Então vamos lá? O meu relógio aqui já passou já. Então a irmã Eunice vai nos levar à oração, vai adorar a irmã Eli. Tem algum hino, alguém? Então tá. Então vamos lá, irmã Eunice, por gentileza, nos leve à presença do nosso Pai aí, Aleluia. em intercessão. Oi, oi, em nome de Yahshua Mashiach, fala conosco. Não é eu quem falo, mas tu, o Kadosh do Ruach, que fala em mim. Eu venho em nome de Yah buscar a tua presença, o teu fortalecimento, a tua sabedoria, Yah. Porque nós dependemos de ti para tudo, para tudo. E nós cremos que tu está no controle de tudo, Yah. Magnífico e soberano, Rei, realeza real, nós te adoramos, te louvamos, te engrandecemos pelo teu imenso amor. Fala conosco nesta live, deixa o teu Kadosh do Ruach nos guiar. Abençoa todos que estão aqui e os que não puderam participar. Obrigada, Yah, que assim será. Aleluia. Vamos estar adorando, né? O irmão Roberto deve ter tido um pane aí, mas vamos adorar o nosso Criador, em nome de Yahshua Mashiach. E escute bem, meus irmãos, minhas irmãs, esse louvor. Deixa eu voltar aqui que tá grudando aqui. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Foi em questão de segundos, eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas estava ferida e sem forças para continuar. Então, num lugar bem mais seguro, eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor, eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha, ele apareceu e deitou do meu lado. Ajeitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar.
Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Assim Al diz pra mim, pra você, minhas mãos. Ele é conosco em todos os momentos da nossa vida. Oh, aleluia. Engrandecido seja teu nome, Pai. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Ajeitou meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. A cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Tu és soberano, Pai, em todo o tempo da nossa vida, Criador. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Oh, aleluia. Assim diz Al para você, meu irmão, minha irmã. Não desista. Se apoie, abrace. Agarra ele como você tivesse medo, medo terrível de perdê-lo. Abrace com todo o seu ser, com todo o seu coração. Ame acima de tudo. Em nome de Al Shamashi, eu agradeço a minha oportunidade, irmão Roberto. Bendito seja o Criador do Chamaim, de toda a esfera terrena, de tudo e de todos. Bendito seja Yahshua Machia, aquele que deu a sua vida no madeiro por amor de muitos. Queremos pedir agora a permissão do nosso Pai para invocarmos a presença do seu ser maravilhoso, Ruach Kadosh, que ele venha anelar agora o nosso Ruach, para que nós possamos falar por intermédio do Ruach Kadosh. Que nós venhamos nos desvaziar de todo o nosso ser para que o Pai apenas possa transmitir mais e mais o seu amor através da sua gloriosa e perfeita palavra. Em nome de Yahshua Mashiach, o Nazareno que vive e reina para todo sempre, e assim será. Bom, amados irmãos, mais uma vez, eu quero desejar as boas-vindas a todos os amados irmãos nessa sala de comunhão, nessa sala onde nós temos um horário do dia marcado para um momento de espiritualidade e reflexão das Escrituras. Mais uma vez, eu quero enfatizar que a nossa live não é uma live de debate, não é uma live de discussão. Se alguns irmãos, por alguma aventura, tiver algo para perguntar ou alguma dúvida aí que possa estender a sua fala, pode me procurar no privado que a gente, com o maior carinho aí, a gente vai tentar esclarecer. Porque a intenção aqui é não deixar ninguém com um ponto de interrogação na cabeça. Eu gosto de uma fala muito clara, por isso que muitas das vezes a gente coloca uma termologia para que as pessoas entendam logo rápido o que a gente quer transmitir através das Escrituras. Então, hoje eu quero estar falando aqui de um texto que está muito fermentado. E as palavras que colocaram, ela vai fazer uma diferença muito grande, tem feito uma diferença muito grande, pelas pessoas não conhecer o original da fala.
Então, isso faz uma diferença? Faz. Tem muita gente que faz, não tem nada a ver. Talvez para você, mas para mim tem muito a ver. E para muita gente que quer aprender, tem muito a ver, sim. Você sabe que hoje, quando a gente pega um profissional de defesa, um advogado, ele consegue absorver um cliente dele pegando falhas, pegando cláusulas que muitas das vezes as pessoas passam batida e está lá escrito na Constituição. E aí um advogado que estuda, um advogado que procura, está lendo, ele vai lá e pá, tem êxito diante do tribunal. Às vezes o cara fez até o delito, mas ele consegue provar terrenamente, que eu quero dizer, que aquilo ali está equivocado. E a justiça vai chamar isso de brecha na lei. Então, a gente sabe que o que entregaram para nós, o que tem na minha mão, na sua mão, foi escrita pelos padres. Porque o Eterno não deu Bíblia para ninguém, o Eterno deu as Escrituras. Em primeiro lugar, quem tomou posse dessas Escrituras foi um povo que ele elegeu. Elegeu. Lá no princípio da história, a gente vai saber que o pai tomou ali um casal, e daquele casal, o pai ele fez que uma nação inteira viesse à existência. Até nos dias da atualidade a gente vê aí. Então o pai ele atribuiu àqueles irmãos lá, aquela nação, a sua palavra, as escrituras. E lá em outrora, irmão, era perfeito. Lá em outrora era perfeito. Tudo estava no original. Tudo estava exatamente como o pai esclareceu aquela geração e aquela nação. Mas com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, essas coisas foram se perdendo. E essas coisas podem acontecer, irmão Roberto? Claro que pode. Se você pegar uma geração agora, da atualidade, e uma geração de 40, 50 anos atrás, você vai ver a diferença de educação. Você vai ver a diferença de educação, principalmente de filhos para os pais. Então eu sei aí que tem uma galera boa aí, já de meia idade, que sabe muito bem o que eu estou falando. Hoje, muitas coisas, muitos valores se perderam. Por quê? Porque há uma intromissão, né? Há um invadir de valores através da mídia, que muitas das vezes vai contrariar os bons costumes que muitas das vezes a gente guardou, tem guardado e a gente quer passar para as futuras gerações, mas a gente já quase não tem voz de ação. Por quê? Porque vão taxar-nos como careta, vão nos taxar-nos como antiquado ou como pessoas atrasadas. Não é assim, irmãos? Quem já ouviu essa fala aí? Né? Quem já ouviu? Não, agora está tudo... Então não é diferente com a palavra do Criador, mas só que as pessoas precisam entender que Alcha, ele falou uma coisa interessante, ele falou, vai passar tudo, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu queria estar aqui fazendo uma observação num texto aqui, talvez conhecido por algumas pessoas, talvez não tanta por outras. A gente lê o texto e passa batido, mas a gente vai ver alguns fermentos aqui nessa passagem, nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Você pode pegar suas escrituras aí e abrir no texto de Atos, capítulo 11, e eu vou estar lendo a partir do verso 19, de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19. Diz assim a narrativa do texto. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém,
além dos Ialdins. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre, de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho de Alcha, o Machia. A mão de Al estava com eles, e muitos creram e se converteram à verdade. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja, eu gostaria que você frisasse aí ou sublinhasse essa palavra, igreja. Em Al-Shalom, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a benevolência de Al, alegrou-se e encorajava todos para que permanecessem fiéis ao Criador com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Ruach Kadosh e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Criador. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Shaul. E assim que achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Shaul se reuniram com aquela igreja, olha a palavra igreja de novo aí, ó. Igreja, e ensinaram a muita gente em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Frise esse nome aí também, essa palavra aí, cristão. Bom, de cara aqui nós vemos uma fermentação aqui tremenda na questão da história verdadeira. O texto original não seria lido dessa forma. O texto original de Atos, capítulo 11, não seria lido desta forma. No texto de Atos 11, 26, o que nós evidenciamos agora, vamos ver o quanto esse texto foi fermentado de uma forma terrível para dar um significado totalmente real do texto original. Então, quem traduziu, ele quis dar um significado totalmente diferente do que a realidade do texto original vai falar. Colocaram a palavra igreja. Se você procurar nas escrituras, você nunca vai achar essa palavra igreja, você vai achar na Bíblia. Mas nas escrituras você nunca vai ouvir essa palavra igreja. Que, na verdade, do grego, houve uma primeira tradução do grego que nós conhecemos como eclésia. Então, nem no grego chamou aquilo que hoje nós chamamos de igreja, mas chamou de eclésia, que tem um significado diferente de igreja. O que quer dizer a palavra eclésia, irmão Roberto? Chamados para fora. A palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Para fora do quê? Da religiosidade. Dos limites, de perímetro, de paredes. Então, o grego traduziu da palavra original eclésias. Mas no original do hebraico, essa palavra quer dizer querrilá. Por isso que eu falei para você que nos manuscritos originais você nunca vai ouvir uma palavra chamada igreja. Essa palavra ela brotou do latim. Então, no hebraico, aquilo que nós chamamos de igreja é querrilá. Os tradutores do grego colocou
eclésia. Então, o que é uma querrilá? O que é uma querrilá? Você tem ideia do que pode ser uma querrilá? A querrilá quer dizer comunidade, quer dizer uma assembleia de pessoas. Então, foge um pouco a ideia de igreja. E o que vai acontecer na querrilá? Um dedaxai. O que é isso, irmão? Um ensinamento, um momento de instrução, um momento de orientação. Então, eu pego uma querrilá, eu faço um ajuntamento de pessoas, ou uma comunidade de pessoas, ou uma assembleia de pessoas, para fazer um Jedaksai. O que é, irmão Roberto, isso? Um discipulado, um ensinamento, ou uma instrução dos irmãos. Então, quando a gente pega o texto aqui, você vai ver que esses irmãos foram dispersos por causa de um acontecimento. Que acontecimento é esse? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vai dizer que quando Estevão tomou ali o partido para falar do amor de Alcha, pregar o evangelho, a Escritura vai dizer que aquele jovem ele foi assassinado, ele foi apedrejado. E aquilo causou naqueles outros discípulos uma grande comoção ao ponto deles fazerem o quê? Ter que se espalharem. Agora a gente vai ter que se espalhar, galera. Porque mataram Estevão, não vão demorar muito para também vir sobre nós emplacar uma perseguição. É o que está dizendo aqui no versículo 19. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos Ialdim. Ficaram ali, vamos dizer assim, naquela panela, ou com medo de propagar. Por quê? Porque a perseguição já tinha sido emplacada. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho de Yahshua HaMashiach. Havia pessoas ali, natural dessas cidades aí. A mão de Yahweh estava com eles, e muitos creram e se converteram a Yahshua. Mediante esse ápice da perseguição, mediante esse fogo cerrado da perseguição, a palavra continuava sendo anunciada. Há quem diga que as coisas só funcionam na pressão, né, irmãos? Há quem diga que as coisas, ô irmão Jorjão, só acontece quando tem voz de comando. Porque tem gente que não tem iniciativa. Tem gente que só funciona quando ele recebe um comando. Você conhece gente assim? Eu conheço várias. Por isso que em todos os aspectos, seja ele espiritual ou terreno, existe pessoas à frente de grupos. Você vai numa empresa, tem o presidente, que é o dono da empresa, tem o seu gerente, tem os seus encarregados e tem a peãozada, que recebe ordem para fazer o quê? Para executar o quê? A missão, a tarefa. Se você chegar num colégio, está lá o reitor ou o diretor, tá os professores, para comandar quem? Os alunos. Se você chegar num quartel das Forças Armadas, ou das forças auxiliares, como Polícia Militar, como Corpo de Bombeiro, você vai ver lá o coronel, o comandante, o vice-comandante, os oficiais e a tropa.
E Alça mesmo disse que dentro do lar tem o quê? O marido, que é o cabeça. Embora hoje, nessa geração Nutella que a gente está vendo, muitos maridos aí é banana de pijama. Porque ele é o cabeça, a mulher acaba sendo cabeça da casa e aí vira pau mandado e aí vira uma bagunça só. Porque burla um princípio do Criador. Isso não é ser machismo. Isso é estar dentro de princípios das Escrituras. E o Eterno sabe muito bem como ele movimenta o seu povo. Ele sabe muito bem. Então, aqueles irmãos, no ápice desse fogo cerrado, desse momento difícil, eles começaram a propagar. A mão de Yahweh estava com eles, verso 21. E muitos creram e se converteram a Yahshua. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento, olha aí, da igreja, essa palavra aí não poderia estar aí, essa tradução está errada. Essa tradução é uma tradução do latim, igreja. Essa tradução nem no hebraico e nem no grego vai aparecer. No grego vai aparecer eclésia. No hebraico, querrilá, que quer dizer a comunidade. Que quer dizer o quê? Uma assembleia. Porque quando a gente usa a terminologia igreja, dá o quê? A entender o quê? Paredes, prédio. Não é isso, irmãos? Se você chegar para alguém agora e falar assim, vamos na igreja, ele vai entender que é no templo. Não é? É ou não é? Se você convidar alguém aqui, irmã Amanda, falar, ó, vamos na igreja, ele vai entender que é o quê, irmã Amanda? Um templo. 4 paredes. Não é isso, irmão Jorge? Essa é a ideia que as pessoas têm de igreja. Só que a palavra original não é igreja, é querrilá, que quer dizer o quê? Vamos a uma assembleia. Vamos a uma comunidade, perdão. Para fazer o que lá, irmão Roberto? Para nós recebermos um dedaxai. Ajuntamento. E ajuntamento. Para nós receber um dedaxai, um ensino, uma instrução. E aí, quando você tem uma comunidade, ou quando você tem uma assembleia, você vai ter outra palavra aqui que não tem nada a ver com a igreja. Você vai ter um carral mixirim, que quer dizer o quê, irmão Roberto? Um grupo de pessoas. Aí você vai ter um grupo de pessoas. Aí foge a ideia de parede, foge a ideia de prédio, foge a ideia de instalação, porque você vai viver o quê? Uma querrilá, que quer dizer o quê? Uma assembleia, uma comunidade, para você receber o quê? Ensinamento, uma instrução, dentro de quê? De um grupo de pessoas messiânicos. Essa que é a ideia da igreja do Machia. Então, quando a gente vê aqui, a tradução do texto está totalmente equivocada. Está totalmente errada. Porque se você pegar aqui o subtítulo, vai dizer assim, ó, os crentes são chamados cristãos. Mentira! A comunidade messiânica jamais são denominados como cristão. Até em outrora, irmã Amanda, a gente achava que nós éramos também. Porque a palavra cristão é derivada do cristianismo, que na verdade vem de cristiano. E quem fez essa bagunça toda aí? Quem fez essa bagunça toda aí? Constantino. É isso aí, começou lá em 325, naquele concílio maldito lá. E aí os bispos de Roma tomaram posse, ficaram 1000 anos com os manuscritos
em seu domínio. Aí você não precisa ser muito inteligente para entender, irmão Jorge, o que bagunça eles fizeram com o original dos textos. Então você vai ver que essa palavra igreja foge o sentido do texto original. Porque quando eu falo igreja, eu tenho uma ideia de quê? Paredes. E outro erro aqui cometido grotescamente, até por muitos de nós, é quando as pessoas batem no peito e dizem, eu sou a igreja. Mentira, você não é igreja. Você é membro da igreja. Eu nunca posso dizer que eu sou igreja, que eu não sou. Eu sou um membro da igreja. O meu braço nunca vai dizer que é o meu corpo. A minha perna nunca vai dizer que ela é o meu corpo, não, ela é perna. O braço é braço. Agora, quando estão conectados, quando estão ligados um com o outro, aí sim vai aparecer o quê? A querrilar. Vai acontecer o quê? Vai acontecer a querrilar de Alcha. E aí ele vai dizer, aí eu sou a cabeça. Porque a perna está conectada com o tronco, o braço está conectado com o tronco, o pescoço está conectado com o tronco, e aí eu vou ser o que agora? A querrilar de Alcha, o que nós chamamos de igreja. E aí quando a gente se reúne aqui, ó, numa assembleia, irmão Jorjão, em comunidade, que essa é a ideia do texto original, uma assembleia, uma comunidade, para nós recebermos o quê? O Jedaxai, que é o quê? O ensinamento, a instrução, a orientação, para que nós fiquemos o quê? Fortalecidos, para que nós fiquemos o quê? Fundamentados na verdade. Um grupo de pessoas messiânicas. É por isso que no meio de nós não pode ter confusão. É por isso que o próprio Alcha falou, ó, se esse grupo aí não tiver bem ajustado, jamais será uma querrilá. Vai ser o que você quiser chamar, menos uma querrilá. Pode ser até uma igreja aí. Olha como é que é as igrejas aí, denominada igreja como está nos dias de hoje. Olha como está isso. Olha como está isso. Mas quando a gente vem para o texto original, quando a gente vai para o texto original, a gente fica de boca aberta. A palavra igreja, ela vem do latim. É uma palavra associada do cristianismo. Mas quando a gente está dentro da querrilar de Alcha, quando a gente se reúne para um dedaxai, para um ensinamento, para uma orientação, para uma instrução, nós passamos a ser agora um grupo de pessoas seguidoras do Mashiach. Recebemos as instruções do nosso Pai através das Escrituras, através dos ensinamentos. Então, esse texto aqui, ele está fermentado porque os verdadeiros Yaldins ou Errodins jamais poderia ser denominado como cristão. Porque, na verdade, nós somos um grupo de pessoas que seguimos o Mashiach, um grupo messiânicos, que quer dizer seguidores do Mashiach. Você lembra o que diz lá em Apocalipse capítulo 14? A Escritura vai dizer que aonde o Cordeiro estiver, ali estão os seus seguidores. Aleluia.
Aonde o Cordeiro estiver, aonde o Machia for, ali estão os seus seguidores. E qual é o lugar do Machia? Aonde é o lugar do Machia, meus irmãos? Da onde ele nunca poderia ter saído, ou nunca poderia ter saído segundo a sua vontade, porque ele saiu de lá para cumprir a vontade do Pai. Ele foi muito claro quando ele enfatizou isso. Ele falou: eu só vim aqui nessa terra ruim só para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o lado de Yahshua sempre teve um lugar cativo ao lado do Pai. E as Escrituras vai dizer em Apocalipse capítulo 14, que ali aonde tiver o Cordeiro, ali estará os seus seguidores. Então, os seguidores do Machia, eles não são denominados como cristãos, mas como seguidores messiânicos, que quer dizer seguidores do Machia. Então, a cada dia nós precisamos nos lavar com a palavra. Quando o Yahshua ele foi fazer ali o lava-pé, quem já leu esse texto, que Yahshua foi lavar os pés ali dos discípulos? Quem lembra? Lembra, irmã Amanda? Ali Yahshua falou: olha, vou ter que lavar os pés de vocês aí. Aí Kefas: não, Yahshua, por favor. De jeito nenhum. Não pode fazer isso. Aí Yahshua falou assim: se eu não lavar os vossos pés, vocês não terão parte comigo. Aí Pedro, como não era bobo nem nada, ele falou: nem 8, nem 80, 800 então. Então me lava todo. Ah, irmão Jorjão, Kefas falou: me lava todo. Aí sabe o que Yahshua falou, irmã Amanda, para ele? Não preciso te lavar todo. Você está limpo pela palavra. O que limpa a gente do fermento? O que limpa a gente, irmã Maria Helena, é a palavra. E qual é a palavra? A palavra do irmão Roberto? Não, a palavra do nosso Pai. Mas buscando, se esforçando a se aproximar da verdade. Da verdade. Então, esse texto aqui que nós acabamos de examinar agora, vocês viram aqui. Podem pesquisar todas essas palavras que eu falei para vocês aí, se vocês anotaram, busque. Porque essa palavra igreja, isso é coisa do cristianismo, isso é coisa da Bíblia, irmão Jorge. No original, do hebraico e do grego, você jamais vai encontrar essa palavra chamada igreja. No grego é eclésia, no hebraico, kehelah. Ensinamento, dedaxai, instrução, orientação para o povo de Yal. Kahal Mishirim, grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que se reúne numa assembleia, que são seguidores do Machia. Lembre-se disso. Apocalipse capítulo 14. Aonde o Cordeiro for, ali estará os seus seguidores. Então a gente só lamenta essa bagunça toda de tradução que fizeram e que enrolaram muita gente e continuam enrolando. Então, quando a gente pega o texto original, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia, muitas das vezes, quer enfatizar como igreja, como um local intocável, como um local onde as pessoas têm que frequentar, como um local onde as pessoas devem ir. Não é assim? Não é assim? Os líderes religiosos, quando ele pega uma pessoa que não vai mais um tempo, ele chama o quê? De desviado. Ou chama o quê? De como é que é? Desigrejado. Não é assim que eles chamam? Desigrejado, desviado. Só que quando eu pego o texto original e começo a ler,
Não é nada disso. Não é nada disso. Aqui está a igreja do Mashiach reunida hoje. Mesmo sendo virtualmente, mesmo sendo assim, cada um aí no seu lugarzinho, mas a gente hoje está aqui, ó, cumprindo-se aquilo que as Escrituras no original nos orienta. Hoje nós estamos aqui, ó, com a palavra, uma comunidade virtual, mas é uma comunidade, é ou não é? Uma assembleia, é ou não é aqui, irmãos? Aleluia! Estamos recebendo o que aqui agora? Um destaque sai, um ensinamento, uma orientação, uma instrução, uma palavra de edificação. E cumpre-se outra palavra em nós. Carral Michirim, que quer dizer agora um ajuntamento de pessoas messiânicas, seguidores do Mashiach. Nós seguimos a Yahusha e os seus ensinamentos. Adoramos a Yahweh. Glorificamos o nosso Pai em gratidão e benevolência por esse amor, por essa bondade. Quero terminar minha fala aqui dizendo, mais uma vez, nós mostramos um texto aqui mais do que fermentado. Então você, aonde tiver a igreja aí nas suas escrituras, eu faço assim na minha. Eu sublinho e coloco essa palavra, Kehilá. Lembre-se, toda vez que você falar em igreja, a gente dá o sentido de tempo, parede. E outra coisa, eu e você não somos a igreja, somos membros da igreja, somos membros um dos outros. Eu preciso da irmã Eunice, eu preciso da irmã Amanda, eu preciso da irmã Maria Helena, eu preciso da irmã Eli, eu preciso da irmã Patrícia, eu preciso do irmão Jorjão, da família dele. E quando a gente se reúne, ajustado em harmonia, em fé, em adoração a um ser, o Criador dos céus e da terra, ali está a Kehilá de Yahusha. Não limitado em templos feitos pela mão dos homens, não limitado em templos de pedra feito pelas mãos dos homens. Quero terminar minha fala dizendo para cada um de nós que a cada dia o Pai tem nos aberto os olhos, tem nos orientado, tem nos fortalecido através das suas verdades. As Escrituras vai dizer, irmãos, que não tem nada oculto que não venha a ser descoberto, que não venha a ser revelado. Quando as pessoas leem esse texto, todo mundo logo associa com o negócio de pecado, né, irmão? Mas quando ele está falando isso, em primeiro lugar, ele está falando numa esfera daquilo que esconderam do seu povo. Das Escrituras, das coisas que foram mexidas. É claro que tudo oculto que aborrece o Pai tem poder para revelar. Mas principalmente, as Escrituras dele. Então, que o Eterno nos abençoe, espero que essa fala possa ter te edificado, espero que essa orientação de hoje possa ser mais um ensinamento, mais um entendimento para o seu dia a dia e para a sua vida espiritual. Em nome de Yahusha. E a gente vai começar aqui dando a oportunidade a alguns irmãos para colocar o seu ponto de vista. Vou começar com a irmã Maria Helena aí, em nome de Yahusha. Ai, irmão, tem que ser comigo. Ai, ai. Bom, eu só tenho que dizer o seguinte, eu estou alimentada pela palavra do Criador e pelo ensinamento. Glória a Yahweh pela sua vida. Porque eu simplesmente sempre dizia, eu sou o templo, eu sou a igreja. Hoje eu vim entender que eu não sou nada disso. Aleluia! Então, ali Estevão, mas eu costumo dizer, Estevão morreu porque ele foi o único que sustentou ali
através, né, da palavra de Shaul, que Ial não habita em construções, né, em tempo construído pela mão do homem. Então, eu sempre sustentei isso na minha palavra, mas dizia, eu sou o templo. Eu não falava, eu sou a igreja. Eu sou o templo, sabendo que o templo foi construído justamente para, nessa reta final, o templo é aquilo lá que foi construído, o templo de Salomão, né, o primeiro templo, o segundo templo, e foi derrubado para hoje construir o terceiro e chegar à reta final. Então, é lá que foram construídos os templos, não foram igrejas, né? Então, essa palavra veio calhar muito comigo aqui, eu aprendi bastante, eu só tenho que agradecer a Yau. E o maior fermento da palavra, que eu não gosto, Yau tirou isso de mim, eu não gosto de falar a Bíblia, eu gosto de dizer a palavra em letras garrafais. A palavra do Criador, essa me justifica. Então, acho que o maior fermento que está na palavra são os nomes verdadeiros que foram tirados de nós. Então, louvado seja, porque hoje ele nos trouxe ele de novo e nós estamos aqui, louvando e agradecendo o nome de Yau e Yau. Aleluia. Obrigado, irmã Maria Helena, pelo carinho de sempre. E é isso aí, minha irmã. A Escritura diz que o nosso Pai ele vai cuidar da gente até o final. E Assim quando o seja. Pai nos traz novidade assim, a gente vê o cuidado do nosso Pai. Obrigado, minha querida, pela fala agregada na live aí. Irmã Eunice, tá com a fala, minha irmã? Ah, fala aí, irmãos. Eu não tenho muito o que falar, não. Só agradecer por essa edificação maravilhosa. Porque a gente não sabe de nada, tá aprendendo, tá aprendendo. Ó, pensei que eu era o templo também, irmã. Ai, ai. Você, muito obrigado, gente. Aleluia. Deixa eu só fazer uma correção. Nós somos casas espirituais. Nós somos casa, não igreja. A igreja, nós só passamos, nós somos membro da igreja. Então, quando a gente faz essa reunião aqui, como é que é o nome dessa reunião aqui? Vamos ver se os irmãos estão espertos mesmo. Como é que é o nome dessa reunião aqui? No original? Assembleia. É isso aí, Guerreira. uma assembleia, Em uma comunhão, comunhão. em comunhão com os irmãos. E o Isso, uma comunhão. cabeça e alcha. Isso. Aí, quando a gente está aqui reunido Uma aqui, lá. aqui está aqui está a Querrilá de Al-Shamashia, aqui está a Querrilá dele. Numa assembleia, né? Aqui num ajuntamento de pessoas, né? Então, muitas das vezes nós fomos ensinados e equivocados. Não, eu sou a igreja. Não, a gente não somos igreja. Nós somos casas espirituais e nós somos membros da igreja do Machia. Tanto é que ele falou assim, o corpo bem ajustado, eu sou o quê? A cabeça. O apóstolo Shaul vai ilustrar lá, ele falou, num corpo há muitos membros, não é isso? Não é isso, irmão Jorjão? Me corrija aí. Shaul vai dizer, ó, num corpo há muitos membros, e um depende do outro, não é? O dedo não é dedo se ele não tiver o quê? A mão aqui, ó. Né? A mão não vai ser mão se ela não tiver ligada aqui, ó, no punho, e assim sucessivamente. Então a minha mão nunca vai dizer eu sou corpo. Não, você é mão. Meu nariz nunca vai dizer, não, eu sou corpo. Não, você não é corpo, você é nariz. A minha orelha, não, você é orelha, você não é corpo. Mas quando você está aqui, conectada, você faz parte do corpo. Aleluia. E o que nós somos, irmão Roberto? Casas espirituais. Casas espirituais. Há uma diferença muito grande, né? De casa para templo, não é? Há uma diferença muito grande de casa para igreja, é ou não é, irmãos? Ok, lá, não é isso? Obrigado, minha querida. Que o Eterno continue abençoando a sua vida poderosamente. Irmã Amanda, tá com a fala, minha irmã. Fala conosco. Paz a todos. É muito bom mesmo. Eu falava igreja, que era cada um, mas eu já tinha esse discernimento de junto. Nós tínhamos que estar junto
E em relação a esse cristão aqui, eu já sempre dizia que eu não quero a Cristo de Roma, eu sou messiânica. Eu não faço mais parte do Constantino. Só que as minhas amigas, né, que elas são do sistema, elas respeitam, né, mas eu continuo batendo a mesma tecla. Aí elas ficam, eu acho muito interessante, eu gosto muito de aprender. Essa semana, inclusive, eu estava vendo uma pregação do Romilson sobre o ímpio, o joio e o trigo, né? O ímpio e o justo. Olha, muito bom, meu Pai do céu. Tirou muitas dúvidas também, dos detalhes, e é muito bom. Eu gosto exatamente disso. Eu gosto de aprender, eu gosto de saber, assim, dos detalhezinhos da diferença, porque uma palavra engana a gente, né? E quando a gente tem o discernimento assim, a gente fica tão feliz assim que parece que quebra assim o engano, muita coisa que a gente cria, né? Aí a gente passa a crer já no. Aí eu procuro até para me fazer minhas orações, né? Peço muito perdão e peço o poderoso o tempo inteiro me dar o discernimento e me tirar do fermento, porque como eu convivo praticamente, as minhas amizades são muitos evangélicos, eu gosto de quando a gente está no bate-papo, lá naqueles detalhezinhos e botar a semente. Aí eu gosto de entender, eu gosto de saber. E aí eu fiquei muito feliz, que é muito bom esse discernimento aqui, que eu fiz exatamente isso que eu estava falando, Roberto. Eu já risquei, já coloquei o nome do lado. Para mim, tudo que eu for ler agora, eu tenho esse costume também. Eu boto logo do ladinho, assim, para mim já saber quando eu ler lá mais adiante, né? Aí já vai mudando o sentido da palavra. Mas muito bom, a paz de todos, eu acho é muito benefício para nós quando a gente se reúne e fica junto mesmo. Pena que não tem assim presencial, né? Que eu prefiro, eu acho muito bom. Eu gosto que eu sou só aqui em casa, então quando meus amigos ligam, bora, bora, eu vou mesmo, eu saio mesmo, porque é muito ruim tu ficar só, tu querer só, né? É bom reunir, é bom discernir, é muito melhor ainda quando tu fala e alguém acredita e entende, né? E fala a mesma língua, que é exatamente esse. Obrigado, irmã Amanda, pelo carinho de sempre, pela fala agregada aí na live e pela participação na sala aí. Que o Eterno continue te abençoando, minha querida irmã. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Fala, família Johnny, conosco aí. Fala, irmão Jorge. Pessoal da família Johnny aí. Cadê alguém para falar aí? Cadê o porta-voz da família Johnny aí? Shalom, meus amados irmãos. Shalom, meu irmão! Aleluia. Aí, família linda! Louvado seja o Criador. Shalom, meus irmãos. É maravilhoso. Hoje só estamos aqui aprendendo e ouvindo, meu amado irmão. Mas estamos todos bem. Louvado seja o Criador, tá bom, meu amado? Obrigado pela oportunidade. Cadê meu amigo Jorjão aí? Cadê meu amigo? Quando meu amigo Jorjão se pronunciar aí, por gentileza? Quero ouvir a voz dele. Cadê ele? A paz de Alto Machia, meus amados irmãos. Estamos felizes, né? Minha família está aqui gostando muito de aprender e Alto Machia realmente tem falado conosco, nos tirou daquele sistema, né? Que a qual nos enganou muitos anos, não é verdade? E hoje nós temos um privilégio muito grande de ouvir. Então, minha família, maravilhosamente, estamos só ouvindo e é muito gostoso ouvir vocês falar e participar. Nós nos sentimos muito feliz demais mesmo. E que o Papai do Céu continue nos abençoando, continue abençoando os amados irmãos aí. Fica na paz de Alto Machia. Aleluia, irmão Jorjão. Obrigado aí. Um beijo aí, irmã Iranilda, nos demais, a Jô, toda a família aí. Essa família é uma bênção. Fala, Indial. E a gente fica feliz de ver os nossos irmãos aí, tá sempre aí, né? Os irmãos estão sempre nessa assembleia conosco aí, né? Vivendo em comunidade, nessa comunidade de fé. Que o Eterno vos abençoe poderosamente. Um beijo no coração de toda a família, em nome de Alves. Forte abraço, meu irmão. Forte abraço. Fala conosco aí, Marcão. Cadê o irmão Marco? Fala conosco aí. Shalom, meus irmãos.
Paz e acha, meu irmão. A paz de Alcha a todos. Como é que estão todos? Graças Fala aí, ao meu Pai. irmão. Fala aí, minha irmã. O que eu posso falar para enriquecer nossa conversa de hoje? É muito importante a gente sempre dar umas pinceladas e conversar sobre esses assuntos que realmente sobre essas partes, né, que fermentaram muito a nossa a palavra e de certa forma não, de todas as formas, né, a intenção, o intuito foi puxar a sardinha para o lado das pessoas que tinham esse interesse. Eu queria falar sobre uma passagem que está descrita no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Depois os irmãos podem procurar, que fala sobre idolatria. E o pai, ele fala que ele abomina idolatria e por isso ele dá uma ordem que é não fazer imagens e nem adorar outros deuses que não seja ele. E se os irmãos forem também ver, vocês vão ver que ele deu a ordenança a Moisés, a Marcha, de fazer um tabernáculo, né? Que esse tabernáculo, muitas pessoas não entendem. Nunca, se pararem para entender, vão ver que a representação do tabernáculo, na realidade, é você, sou eu, templo. Não querendo falar que eu sou o templo, a igreja, não é isso. Só que tem um detalhe que muitas coisas aconteceram em função dessa fermentação, mas com um objetivo só, que é tirar a fé do homem do caminho correto, que era adorar unicamente a Ial dos exércitos. E com isso, o homem passou a ficar disperso e criar imagens e criar adorações que desvirtuavam a atenção dele do real, que era adorar, novamente falando, ao Pai. Vou dar um exemplo do que eu quero falar. Isso aqui é uma revista, é um livro. Entendeu? Mas quantos de vocês já não viram a exposição de Bíblias dentro de um culto evangélico? Quem tinha a Bíblia mais bonita, né? Porque minha Bíblia tem capa azul, a outra não, eu tenho uma Bíblia em aramaico, eu tenho uma Bíblia israelita. Isso é idolatria. A minha Bíblia tem uma cruz na capa. Estevão, quando morre, ele morre porque ele não abdica da ideia, porque ele foi tomado pelo Ruach. E ele fala, é a adoração que mantém o teu íntimo junto ao Criador, de maneira singela. E aí vem o homem, o fariseu, e exige que ele tenha postura, que ele tome atitudes, que ele utilize palavras, que ele tenha que utilizar uma túnica, quando na realidade ele não tinha dinheiro nem para botar comida na barriguinha dele. E o pai fala que ele não vai, ele vai amar a todos nós. A oração que sai da sua boca é escutada tanto quanto a oração que sai da minha.
A oração que sai da boca de uma prostituta, de um ladrão, de um condenado, é escutada da mesma forma da que sai da boca de um doutor. O que vai diferir vai ser o teu espírito, o teu coração, na verdade. Aquelas histórias lá dos dois, o fariseu e o publicano, orando. Um nem levantava a cabeça e o outro, quanto mais podia falar, ele falava. Eu jejuo, eu dizimo, eu sou isso, eu sou aquilo. E foram por pessoas assim que homens como Constantino utilizou a artimanha. Ah, não, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E o que eu puder fazer para fermentar a escritura da forma que ela tem que ser fermentada e trazer, e tirar, apagar. Jeremias 11, 19, vão apagar o nome realmente de Alcha e de Al das escrituras. Eu vou fazer. E com isso, a idolatria cada vez mais. Não é o Roberto, não é o Marco, não é o Daniel, não é o Márcio, não é o Jorjão, não é a família Johnny, é Ial. É Ialcha. E eu não estou tendo tantas. Como é que eu posso falar para vocês? Eu não fui agraciado com tantas provas quanto eu estou tendo agora da presença do Pai. Em momentos que eu, muitas das vezes, estava triste, desolado, adoentado, vendo pessoas da minha família enfermos, perdendo pessoas para o suicídio, perdendo pessoas para acidentes e doenças, uns que gostavam, outros que estavam dentro do sistema. Mas hoje eu vejo o quão é forte a presença do Pai na nossa vida. Precisa muito, não. Não importa como você se projete, mas faça igual a mulher samaritana. Faça em espírito e em verdade. Ame o teu louvor, ame a tua oração, mas de forma que ela não seja o teu amor, ela seja a forma que você utiliza para cada vez mais tentar expressar a verdade de você com o Pai. Eu não estou dizendo que o seu amor é grande, é pequeno, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ser verdadeiro com o Pai a toda hora e a todo instante. Pai, eu estou disperso na oração. Pai, me ajuda porque o louvor está horrível, mas, Pai, é o melhor que eu estou te oferecendo agora, em espírito e em verdade. Me mantenha no caminho da sua retidão, dentro da tua vontade. Faça com que as minhas atitudes sejam tomadas com sabiedade. Me dá sabedoria para que eu não caia. Se eu tiver que cair, que eu tenha como me levantar. Intercede por mim. Esta é a palavra que você tem que dar, a melhor que você tem. Ter empatia com o teu próximo. Não desejar mal para ninguém. Porque as pessoas que fizeram isso aqui, utilizaram e botaram a palavra cristão para simplesmente puxar a sardinha. Cristo, cristiano, Criste, para adorar um Deus. Olha só, para adorar um Deus de outros deuses, de uma semeadura de vários outros deuses, Iesus, e não sei o quê, e Baal, Amon. Assim seja, meu Pai, Criador do céu e da terra. Vai chegar a época em que nós vamos nos deparar com situações em que... Como é que você pode me dizer que é Ialcha mesmo? Como é que você pode me dizer que é Ial? Duvidando da tua fé. Aí é que você tem que estar forte, aqui dentro, sabe? Com teu amorzinho afinado e falar assim, Pai,
Eu não tenho que convencer nada a ninguém. Seja feita a tua vontade. Eu te amo, eis-me aqui. Utiliza-me da tua forma, da forma que tu achar melhor. Se tu acha melhor que eu me cale agora, eu vou fazer igual os apóstolos que o teu filho elencou. Vou botar, passar as alparcatas no chão, sacudir a poeira e vou seguir em frente. Mas se tu quiseres que eu debata, eu vou debater. Bota as palavras certas na minha boca. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque não só é a gente que consegue debater, não. Eles também conseguem debater. Fé, amor, amar o Pai sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Beijo no coração de todos vocês. Amo vocês. Queria dar um testemunho que eu estou melhor. Semana passada eu estava muito mal, estava achando que eu estava com Covid. Não sei se eu estava. Eu acredito que não, porque graças ao Pai eu melhorei bem rápido. Muito rápido mesmo, sabe? De ontem para hoje eu melhorei. Beijo no coração de vocês. Xalaim de alma. Xalaim Obrigado, de Marcão. alma. Obrigado, meu Marcão, pela fala agregada aí, por esse amorzão aí nesse peitão grande, nesse coração aí, nessa carcaça aí, né? Desculpe pelas palavras grosseiras assim, mas é palavra de amor, tá? Eu sou meio assim, brucutu, mas Eu te tenho um amo, meu coração bom. irmão. Eu te amo, meu irmão. Não adianta não ter esse negócio, não. Se eu não for, Isso, se eu não ser assim, eu não sou eu, não sou o Roberto, não sou o Roberto. Aí eu vou estar isso aí, maquiando a gente aqui, aí tem vai que ser ruim. saber. A gente tem que saber. A gente tem que saber o seguinte. Às vezes você está na frente do leão. O leão não vai nem te matar, mas a patada que ele vai te dar já vai botar você embaixo. Isso não significa que ele não gosta de você, não. Ele te ama também. Eu amo vocês todos. Beijo no coração de todos. Fala Obrigado, aí. meu Marcão, pelo carinho de sempre aí. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa, meu irmão. Forte abraço, um beijo no seu coração. Irmã Patrícia, fala conosco aí, irmã. Tá com a fala. Tchau aí, irmão Marcão, uma bênção, né? Gosto muito de ver o irmão falar, o irmão é pacífico. Eu concordo com tudo que foi dito nessa live, a palavra maravilhosa, né? E eu fico feliz porque eu estou aprendendo muito com vocês. E espero que cada dia, cada live, eu fico mais forte ainda, né? Na presença de Al e Al Shumashia. E, meus irmãos, eu não tenho tantas coisas para falar, né? Ou seja, não tem quase que nada. Mas a minha felicidade é maior estar com vocês aqui, agora participando com vocês da live, né? Isso aí é muito bom, né? O Pai está aí, creio, feliz conosco, né? E é isso. Eu só estou ouvindo mesmo, aprendendo. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, amada irmã. Que o Eterno te abençoe. A ti e toda a sua casa, em nome de Alcha. Obrigado aí pela fala agregada e por estar participando aí na sala conosco aí. O Eterno abençoe poderosamente. Irmã Deusa, fala conosco, minha irmã. Pai de Alcha. Eu realmente, eu usei o termo de debater quando alguém fala, por que tu saiu da igreja? Aí eu respondi, eu sou a igreja, certo? Mas com a Jéssica, a irmã Jéssica, ela tem o dom da palavra, né? Ela sempre usa o termo assim, que nós somos o corpo do Machia, né? Então já estava me treinando para não ser mais a igreja. Mas ainda quando alguém me pergunta, eu digo, a igreja sou eu, né? Para poder cortar a conversa. Por que tu saiu da igreja? Por que tu não vai mais na igreja? Aí, para cortar o mal logo, eu começo logo, a igreja sou eu. Aí pronto. Mas, como a irmã Eli disse que nós estamos em assembleia, né, irmã? Então, nós estamos aqui unidos, reunidos, em assembleia, que é maravilhoso. Eu não tenho nem palavra para expressar o sentimento, mas só tenho que agradecer pela vida de cada um de vocês. E obrigado pela oportunidade. Aleluia. Aleluia.
irmã Deusa, aí cada um de nós aqui, nós fomos vítimas de ensinamentos errados, né? Aleluia! Nós somos, paz de alma, irmã Rosa, nós somos vítimas de ensinamentos errados, mas aprove o Pai nessa reta final, está aí reparando os erros groteiros aí que em outrora a gente guardamos isso como bagagem. Nós somos membros da Igreja do Mashiach. Nós somos casas espirituais. Mas eu não posso bater no peito e dizer eu sou a igreja. Não, eu não sou. Eu sou membro da igreja. Eu não sei qual é a parte. Não sei se é pé, não sei se é orelha, não sei se é um fiapo de cabelo, não sei se é uma unha. Mas eu quero ser. Eu quero estar dentro aí da Igreja do Mashiach aí. Por isso que Alcha falou que quando o corpo está como? Unidos, né? Quando o corpo está edificado, ele fala, aí eu sou a cabeça. Então, eu não posso dizer que eu sou a igreja, porque aí quando eu falo que eu sou igreja, eu estou dizendo numa totalidade, estou completo. Não. Então, eu sou membro, ligado aqui, agora, aqui que a gente aprendemos aqui, nesse estudo aqui, que nós estamos, na verdade, aqui, o quê? Numa assembleia. Nós fazemos parte, o quê? De uma comunidade messiânica, seguidores do Mashiach. Estamos aqui fazendo o quê? Numa reunião de quê? De ensinamento, de orientação, de instrução. Para a nossa fé, a cada dia está o quê? Alicerçada naquele que, no madeiro, deu a sua vida por cada um de nós. Então, a religião, infelizmente, e o sistema religioso, eles vieram com uma fala totalmente distorcida. E a gente, como não conhecia a verdade, a gente foi absorvendo essas bagagens todas aí, né, irmão Jorjão? Fomos absorvendo isso tudo. Mas agora o Pai está fazendo o quê? A cada dia, a cada encontro, a cada assembleia, o Pai vai nos limpando através da verdade, da sua palavra. Não é isso? E a gente vai se ajustando um com o outro. E aí não tenha dúvida, o corpo bem ajustado e Alcha é a cabeça. Você e eu somos casas espirituais. Tanto é que nós somos uma tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo e a nossa alma, ela habita onde? Dentro dessa casa. Dentro dessa casa espiritual. Mas eu, de forma nenhuma, posso me colocar dizendo que eu sou igreja. Não, eu sou membro, eu faço parte, né, dos membros do corpo do Mashiach. Então, cada um de nós aqui tem uma função. O apóstolo Shaul, ele vai descrever isso. Ele vai descrever isso lá em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12. Depois vocês leem lá. Primeira carta, ele vai falar, ó, num corpo há muitos membros. Mas para esses membros funcionarem, eles têm que estar o quê? Conectado nesse corpo. Eles têm que estar conectados nesse corpo. Então, houve-se a ideia que quando você não frequenta, irmão Jorjão, quando você não frequenta um templo de pedra, você está desviado. Ou você está desigrejado, não é assim, irmãos? Só que o contexto original está tudo errado, está tudo errado. Até porque a igreja do Mashiach era uma igreja espiritual. Então, quando pegar essa palavra igreja, dá o sentido do quê? De templo, de instalação, de perímetro demarcado. Não. Só que a palavra igreja no original, né, nem existe essa palavra igreja no original do hebraico, nem do grego. Qual é a palavra? No grego lá vocês aprenderam que é o quê? Eclésia. E no hebraico é o quê? Querrilá. Querrilá. Essa é a comunidade do Mashiach, uma Querrilá. Né? Quando o Mashiach se reunia ali, ó, ali estava a Querrilá dele. Ali estava a Querrilá dele. A Querrilá que se reúne na igreja, na casa da irmã Eli. A Querrilá que se reúne na casa do irmão Jorjão, da família Johnny aí. A Querrilá
que se reúne na casa da irmã Patrícia. Então, Roma veio com a sua palavra paganizada, e igreja, dentro de todo o contexto do cristianismo, e pá, botou aí. Então, as pessoas, muitas dessas pessoas ficam martirizadas, né? Martirizadas. Porque quando a pessoa se afasta do templo, ela é taxada como desviado ou como desigrejado. Não é assim que a gente ouve? E está tudo fora, está tudo errado. Mas a gente está aprendendo, a gente vai chegar lá em nome de Deus. Forte abraço, minha querida. O Eterno te abençoe poderosamente. Fala conosco, irmã Rosa. Fala conosco. Dá cá, fala aí. Hoje eu também estou aprendendo muito, graças ao Eterno, uma bênção, alimento sólido mesmo, uma riqueza. Então, assim, eu só estou aqui em gratidão, e é isso aí mesmo. É maravilhoso ser guiada, assim, ser ensinada pelo próprio Pai Yal, e Alcha direcionando os nossos passos, isso é maravilhoso. É o que precisamos, né? Ele tem nos sustentado até aqui, até agora, e cada dia que passa ele vai nos purificando, nos limpando cada vez mais, né? Mais um fermento aí, mais algo maravilhoso para aprender, acrescentar na nossa vida. Então, eu estou muito feliz com essa aprendizagem de hoje, acrescentando na minha vida, só bênção, só gratidão, e gratidão aos demais irmãos aqui. Então, nós estamos numa assembleia, né? Querrilá, é o Querrilá do Machia, uma bênção. Então, só gratidão mesmo, muita gratidão a todas as irmãs, os irmãos, por essa reunião aqui, por essa Querrilá. Muita gratidão. Essa é a minha fala. A irmã Deus ali, que linda, lá do nosso grupo, hein, amada? A irmãzinha também, Eligios Maria. É mais fácil falar Eli, minha irmã. É melhor chamar Eli, que é menor o nome. Eli. Eli, minha irmã Eli, que bênção, porque a dificuldade, amada. Mas muito feliz, o irmão Roberto eu já conheço de muito tempo, aí pelas lives, né? Mas só gratidão mesmo, viu, irmão? Essa é a minha fala e agradecimento. Que assim seja o amor do Pai sobre as nossas vidas. Microfone, irmão Roberto, microfone. Obrigado, irmã Rosa, pela participação. E quero deixar aí as boas-vindas sempre para a irmã com essa alegria aí. Isso faz bem para a nossa alma, né? Ter pessoas assim, alegres no meio de nós, porque a alegria, né? Diz as Escrituras, né? Que a alegria de Ial é a nossa força. Então, como ele fica alegre? Quando ele vê a gente alegre também. Né? Quando ele vê a gente alegre, recebendo daquilo que ele separou para nós, das porções diárias aí, né? Você vê, irmã Rosa e as demais irmãs, que essa coisa de templo, como a irmã Maria Helena ainda há pouco colocou, você vê que é uma coisa meio terrível. Os Ialdins lá, da terra lá, se nós pegarmos os textos, e a lei de marcha também, aquelas coisas ali que foram colocadas, era algo terrível. Em que sentido, irmão Roberto? Para você ter uma ideia, que as pessoas iam lá no templo de Al-Shalom, templo lá que foi construído e logo depois foi destruído. Se o Eterno tivesse realmente, né, esse desejo que esses templos de pedra permanecessem em pé, não seria destruído, não seria destruído, nada. O próprio Yahshua, né, quando aqueles discípulos ficaram lá maravilhados com a construção, eles falaram, nossa, mestre, olha aí. E aí Yahshua falou, não ficará pedra sobre pedra. Daqui a pouco cai tudo isso aí, cai tudo. Por mais que uma obra tenha uma consistência ao tempo, né, sofrendo os impactos, né, do tempo, sol, chuva, vento, ela com o tempo ela vai deteriorando. Você vê que algumas pirâmides lá do Egito, lá, elas já estão bem deterioradas, né? Eles até tentam preservar de uma... Então não adianta, tudo com o tempo, tudo que o homem constrói aqui na Terra, com o tempo ele vai deteriorando, vai acabando. Mas o que eu quero dizer é que para as pessoas entrarem lá naquele templo lá,
eles não podiam ter defeito nenhum físico. Eles não podiam ter defeito nenhum físico. Se você sofresse um acidente e perdesse o seu dedo, ó, acabou o sonho de entrar no templo para adorar. Não podia. Não podia. Então você poderia ser até um adorador, mas você ficava barrado lá no templo. Porque aquele rapaz, aquele pedinte que ficava lá na porta do templo de Formosa, ele não podia estar dentro do templo, ele ficava lá na porta. Por quê? Porque ele era um jovem com uma pessoa com um problema físico. Ele era um coxo, ele era um aleijado, né? Dizendo aí o dito popular. Então ele ficava lá na porta do templo, lá ele não podia entrar. E hoje você vê também que quantas pessoas, né, dentro desses lugares nem podem entrar. Nem pode entrar. Eu fui, irmãos, do sistema há 30 anos. Eu tinha um título, a titularidade, né, de pastor. Então eu observava muitas coisas. Se chegasse uma pessoa maltrapilha dentro do templo, as pessoas já começavam a olhar. A olhar. Porque esse preconceito, ele é generalizado. Ah, não, a mal todo mundo tem. Infelizmente, a gente tem que estar orando o Pai para tirar isso da gente. Se vê uma pessoa mais gordinha, já olha. Se vê uma pessoa magra demais, já olha. Se vê uma pessoa maltrapilha, já olha. Se vê uma pessoa arrumada demais, já sempre tem alguma coisa para falar. Estou falando alguma besteira aqui? Não é assim? Então, no templo, havia esse problema, não podia. Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver lá que tinha um moço. O problema daquele moço não era financeiro, não era cargo, porque ele era administrador de uma rainha etíope, chamado Candace. Mas ele era eunuco. Então, um dia ele botou no coração dele ele ir lá no templo lá. Só que ele não entrou dentro do templo, porque ele era eunuco, ele não podia entrar. E ele viu lá pro lado de fora aquelas coisas todas e voltou lá, desolado, né? E aí o pai falou o coração lá de um discípulo dele, chamado Filipe, e ele estava aberto com um livro do profeta Ishaiel na mão, e Filipe se aproximou da carruagem e perguntou a ele, entendes o que lê? E a resposta dele foi o seguinte, como posso entender se não tem alguém para me explicar? Eu estou lendo um texto aqui, não sei na verdade de quem está se referindo. Ele está falando dele, ou está falando de alguém, etc. Mais ou menos assim. E aí Filipe foi convidado a subir na carruagem e explicou a ele. Olha, eu vou falar de alguém que na verdade você está lendo e eu sou discípulo dele. E o coração daquele moço ali abriu-se. Por quê? A palavra. Então, o mais importante para nós é a palavra do Criador. Não é tempo, não é paredes, não é instalação, é a palavra. Aonde aquele moço encontrou a palavra? Aonde aquele moço, irmã Eli, encontrou a palavra verdadeira? Fora do templo. Aonde nós encontramos a palavra verdadeira? Aonde, irmã Deusa? Na eclésia. Chamados para fora. Foi lá fora que nós ouvimos a verdade. Porque até lá nós ouvimos alguma coisa. Ali o Pai estava, vamos dizer, ali nos preservando ali para agora, nessa era presente, nos mostrar a verdade. Então, aonde aquele eunuco encontrou a palavra, irmão Jorjão? Fora do templo. Fora do templo. Porque lá no templo tinha o quê? Os indultos. Lá dentro do templo tinha o quê? As obrigações. É ou não é, irmãos? Mas fora do templo, a pessoa encontrou o quê? A liberdade para aprender, para ouvir, para ser disciplinado, para ser orientado. Aleluia! O Marcão mesmo já falou aí numa live que ele não tinha muito poder da fala dentro do templo.
como muitos de nós não tinham o poder da fala dentro do templo. Quem podia dizer aí? Eu, em sessão aqui, vamos dizer, com humildade, como eu era lá do sistema, na época eu era, abre aspas, pastor-presidente, então eu tinha fala, eu tinha o poder da fala. E dava o poder da fala a quem eu quisesse. A hierarquia, né? A hierarquia da... Isso, mas nem todo mundo falava, nem todo mundo falava. A gente faz uma live aqui, todo mundo participa. Quando a gente faz essa assembleia aqui agora, quando a gente faz essa assembleia aqui, todo mundo tem o poder da fala. Fala um pouquinho, aí dá tempo do outro irmão falar, fala um pouquinho, dá outro tempo da irmã falar. Não é isso? Mas todo mundo se sente o quê? Importante, se sente vivo, né? Se eu sou corpo, o meu dedo tem que mexer. Se eu sou corpo, o meu ouvido tem que ouvir. Se eu sou corpo, a minha mão tem que se mexer. Se eu sou pé, ele tem que se movimentar. Porque não está aleijado, não está quebrado. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de viver em comunidade. Essa é a ideia de estarmos em assembleia. Essa é a ideia do Daxai, que é o quê? A instrução, o ensinamento, a orientação, para nós se fortalecermos. E passamos a ser o quê? Um grupo seguidores do Mashiach. Está aqui, ó, a Kehillah de Alcha. Está aqui. Está aqui. Cada um no seu canto aí, mas espiritualmente aqui nós somos tomados pelo Ruach Kadosh do Pai. Cada um aí. Não tenha dúvida, irmão. Até porque o nosso Pai não se limita em perímetro. Ele é onipresente. Nós estamos enaltecendo o nome dele aqui. Nós estamos sendo gratos pelo seu amor e pela sua benevolência e tanto amor para com cada um de nós. Tá bom, amados irmãos? Possamos crescer juntos aí, na unidade, na fé, na coragem, no entendimento, na humildade, na mansidão, nas orações, no partir do pão, na comunhão, aleluia. Essa é a Kehillah de Alcha. Essa é a Kehillah de Alcha, irmão. Uma coisa simples, mas tornou meio complicado lá fora, lá, né? Mas aprove o Pai agora nos ajudar aí. Aleluia. Obrigado, irmã Rosa, pelo carinho de sempre, pela participação aí, em nome de Alcha Mashiach. Eu acho que foi todo mundo que estava na live hoje aí. Agradeço, irmão. Agradeço a todos. Acho que todo mundo que estava na live aí teve o poder da fala aí, né? Hoje não teve tanta participação, alguns irmãos já entraram e saíram, mas a gente entende. Fica quem o Eterno permite e não vai faltar oportunidade dos irmãos estar na Assembleia de novo aí, na próxima oportunidade conosco aí. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos encerrar nossa live aí com oração, tá? Tem alguém aí? A irmã Maria Eunice, quer falar, minha irmã? Fala aí, irmã. Não quero não, só estou ouvindo só vocês, tá bom? Beijo. Tá bom, minha querida. Antes ela já se alimentou lá com a gente presencialmente, né? Mas Verdade, vamos orar. Verdade. Vamos orar. Eu queria pedir, irmão Jorjão, eu queria pedir que você fizesse essa oração final aí, em nome de Alcha. Nós vamos estar orando agora aí. Eu queria que você orasse pelos nossos irmãos. Oramos em nome de Yahshua Mashiach, muito feliz com essas palavras maravilhosas, né? É hora de nos clamar ao Eterno, para que o Eterno nos abençoe, nos dê uma noite de paz, feliz. Uyau. Tu és maravilhoso, tu és digno de toda a honra e toda a glória. Nós somos gratos, Pai, Uyau, por essa reunião maravilhosa, por essa assembleia maravilhosa que a qual nos concedeu nessa noite. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos e cremos no seu milagre sobre nossas vidas. Abençoe teus filhos que se encontram. Uyau. Você continue guardando, dando palavra, dando sabedoria para que nós possamos aprender e andar nos teus caminhos retos, Pai. Seja conosco, Pai. Uyau. Sou grato por tudo e já te agradecemos. Em nome de Yahshua Mashiach, assim será. Aleluia! Ele venceu por nós! E nós Aleluia. Amados irmãos, mais uma vez aí a minha gratidão. Obrigado aí pela companhia de vocês, pela participação.
Careço das orações dos irmãos, vocês também estão em minha memória aí nas nossas orações. E é um orando pelos outros, né, irmãos? É um orando pelos outros. Nós somos uma família, e como ser humano, cada um na sua limitação, com defeitos, mas isso me enche de esperança, porque o Pai disse na sua palavra, ele foi muito humilde, se não tem fermento aí, ele foi muito humilde quando ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua limitação. Então, se é que o Pai precisa de aperfeiçoamento no seu poder, né? Mas ele falou, olha, ele foi humilde, né? Dizendo para a gente, o meu poder se aperfeiçoa na sua limitação, na sua fraqueza aí. Aí o poder dele vem e pau! E a gente fica de pé de novo aí. Então, meus irmãos, eu desejo aí uma noite de paz, uma noite de bênção, de sono reparador, que o Eterno possa te chacoalhar pela madrugada, te mostrar os teus segredos, falar no íntimo do teu ser. Eu desejo que as bênçãos estejam na sua casa, na sua família, na sua prole. Eu desejo saúde para a sua matéria. Eu desejo força, vigor, fé, e que a cada um de nós, se amanhã o Eterno nos der um milagre da vida, possamos continuar testemunhando dessa bondade do nosso Pai, em nome de Yahshua Mashiach. Forte abraço aí para todos, irmãos. Beijo no coração e meu muito obrigado aqui. Fica na paz, meus irmãos. Obrigado, irmão Ione aí. Eu sei que você está aí filmando a live aí. Que o Eterno te abençoe, meu irmãozão. Forte abraço. Tamo junto. Obrigado, família John. Aleluia, meus irmãos. Forte abraço, família. Fala aí, Jean.